senhor sendo eleito, as reformas previdentes, o senhor vai fazer trabalhista, também já foi feita também a política? Eu votei favorável à trabalhista. O que o empresariado tem dito para mim, eu concordo, né? Dizendo o seguinte: o trabalhador um dia vai ter que decidir menos direito em emprego ou todos os direitos em desemprego. Esse custo Brasil, os encargos trabalhistas, faz com que você tenha aproximadamente 50 milhões de brasileiros na informalidade. E você tem que atacar exatamente isso aí. Por que que quando um brasileiro vai para os Estados Unidos e começa a entregar pizza lá, não volta mais para cá? E lá não tem direito não, nem férias. Não estou falando de acabar férias, mas lá não tem direito nenhum. E você ganha 4, 5 vezes mais do que aqui. E esse custo Brasil dificulta você na balança comercial. Dificulta você, impede você, muitas vezes, de não contratar mais gente. Eu poderia ter uma microempresa junto com meia dúzia de pessoas empregadas. Não faço por quê? Dado exatamente esse custo Brasil. Então, o encarecimento do nosso material faz com que você perca competitividade e tudo venha para cá. Olha só, você não fabrica no Brasil uma máquina de fazer 4 operações. Agora, não tem como mexer em direitos trabalhistas, porque... Oi, gente. Vocês viram aí o primeiro ponto de acesso, que é a questão dos direitos trabalhistas. Eu ainda tenho mais 2 vídeos de Bolsonaro, que são outros pontos de acesso para se buscar uma estratégia de derrotar o que eu chamo de protofascismo, né? E que alguns autores chamam de semifascismo, como Michael Lowy. Bem, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente conversa sobre política, ciência e filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos em que eu converso com grandes especialistas da academia, e toda sexta-feira no Filosofia Popular eu falo com vocês sobre cinema, séries, cultura, do ponto de vista político e filosófico. Bem, o primeiro ponto de acesso é justamente os direitos trabalhistas. Bolsonaro disse mais de uma vez que é menos direitos emprego, todos os direitos desemprego. Basicamente defendendo a ideia de que há uma necessidade de diminuição dos direitos trabalhistas. E é exatamente isso que a proposta que está dentro do programa do PSL, a Carteira de Trabalho Verde e Amarela, quer fazer. Quer criar 2 classes de trabalhador. O trabalhador CLT e o trabalhador com carteira verde e amarela. E essa carteira verde e amarela, você vai ter menos acesso a sindicatos, a direitos trabalhistas e tudo mais, e uma negociação mais direta com os empresários, os empregadores. A ideia fundamental é o desmantelamento dos sindicatos e a erosão dos direitos trabalhistas, e dar um poder ao empregador de dizer: eu só emprego você se você assinar com a carteira verde e amarela, já que ela significa menos encargos para mim. E numa situação do país em que existe um grande número de desempregados, muita gente vai se sujeitar a essa redução dos direitos por uma questão de sobrevivência. Aí ele faz uma associação, ele mesmo reconhece que os Estados Unidos têm muito menos direitos, inclusive os Estados Unidos fez exatamente isso, de desmantelar os direitos trabalhistas, e ele faz uma associação que seria por isso que os Estados Unidos é uma das economias mais fortes. Mas na verdade, os Estados Unidos estão tendo uma luta muito grande lá para aumento do salário mínimo, que o salário mínimo nos Estados Unidos, dentre os países desenvolvidos, é considerado um salário mínimo baixo, dentro do mundo desenvolvido, e as economias mais fortes e mais estáveis são as economias em que há e que têm melhores índices de saúde, de educação. Os Estados Unidos não está entre elas. Melhores índices de saúde e educação você vai encontrar na Europa Ocidental, em países que garantem direitos sociais e que garantem direitos trabalhistas. Mas isso é uma coisa que você não vai ouvir nem de Bolsonaro, nem de Paulo Guedes, né? Mas enfim. Vamos então ao próximo ponto de acesso, como eu chamo, ou tática que pode ser utilizada para se tentar derrotar Bolsonaro. Claro que reconhecendo que a dificuldade é muito grande, a probabilidade é muito grande que o candidato do populismo de extrema direita, protofascista, seja eleito, e a gente sabe disso, e não vamos mentir para os inscritos e para as pessoas que estão no canal. Mas a possibilidade existe e temos que examinar quais seriam as táticas a serem utilizadas. Vamos ver mais um. Deputado, boa tarde. Por que a gente não começa, dentro da própria Assembleia Legislativa, senadores da Assembleia Legislativa, os grandes privilégios que os políticos têm? Um senador tem 52 assessores. O custo de cada deputado para nós é absurdo.
A gente só consegue dar exemplo começando de cima, deputado. A gente apoia o senhor, mas como é que a gente vai fazer um projeto de lei que acabe com tantos privilégios? Renova a frota de deputado legislativo a cada 2 anos. Assessores que não têm qualificação e ganham um absurdo. A gente tem que começar a arrumar a casa de cima, deputado. Se o senhor começar por aí, a gente apoia. Alguém acha que alguém vai votar favorável a um projeto desse? Alguém acha que algum deputado vai votar a favor de um projeto desse? Eu apresentar um projeto lá, vai soar demagogia. O que um deputado federal tem? 33 mil por mês de salário, ok? 90 mil para contratar funcionários. Eu contrato, meu pessoal é competente. Funciona. Me assessora, ok? Você tem 40 mil para passagem aérea, transporte, carro, gasolina, almoço. Parou, é isso aí. É isso daí, ok? Se é muito, não sei. Eu uso quase tudo isso. Eu devolvi 70 mil ano passado da verba de gabinete. Raríssimos aqueles que devolveram aproximadamente isso daí. Agora, a grande sacanagem, meu amigo, não é isso. É a roubalheira. Mas a grande despesa não é essa. É muito. Para mim, é o suficiente e não abro mão do que estou recebendo. Deixo bem claro isso aí. Não vou fazer demagogia. Não é isso agora. 50 assessores. Realmente tá uma brincadeira. Tá? Nós podemos contratar em Brasília de meia dúzia a 25 assessores dentro do limite de 90 mil reais. Agora, não é esse o problema do Brasil. Se eu abrir mão disso, eu não tenho como viajar de avião para Brasília. Vou morar em Brasília? Não vou poder andar pelo Brasil? Vou ter que pagar o telefone do meu bolso? Correspondência do meu bolso? Daí não dá. Demagogia é achar que eu devolvendo aquilo que eu ganhei legalmente, eu vou arrumar o Brasil. A questão dos privilégios dos políticos, dos militares, das cúpulas do poder. Bolsonaro defendeu aí, mesmo sendo, enfim, importunado, digamos assim, por um dos seus apoiadores que quer justamente essa mudança, e ele disse claramente que não abre mão, não, porque afinal de contas ele ainda é deputado. E vale a pena dizer que essas regalias e mordomias que os políticos têm, Bolsonaro defende não só para os políticos, como ele sempre defendeu, mas defende também para os militares. Sempre, a carreira dele foi defender a corporação militar, e ele não é contra os privilégios dos juízes. Ou seja, se você acha um absurdo alguém ter um teto de 33 mil, mas ganhar na prática mais de 100 mil reais, Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, não é o seu candidato. E vale a pena ressaltar também que Bolsonaro não só defende todos esses privilégios e mordomias que sejam mantidos, mas que ele defendeu a reforma trabalhista do governo Temer, votou a favor, e o seu principal economista entende que tem que se aprofundar o teto de gastos. Ou seja, o governo Bolsonaro será um aprofundamento do governo Temer. Ele não é mudança, ele é continuidade ainda mais radical das direções das reformas que o governo Temer realizou. Então, longe de ser uma grande mudança, a eleição de Bolsonaro significaria uma continuação dos últimos 2 anos em termos de reformas, tanto do ponto de vista trabalhista, quanto o teto de gastos, quanto as políticas sociais, desmonte do investimento nessas áreas. E é claro que um ou outro investimento maior em algumas políticas assistenciais vai ter que existir por razões eleitorais, da eleição futura que ele vai projetar. Mas direitos sociais universais que exigem muito mais dinheiro e que exigem muito mais compromisso com setores da sociedade que são hostis a Bolsonaro, podem esperar que vão ser estrangulados, inclusive as universidades federais. Aliás, o filho dele já deixou isso muito claro, não é? Então vamos a uma outra tática, além da tática da questão dos privilégios, que aliás, as votações de Bolsonaro no Congresso e suas falas públicas não deixam nenhuma dúvida sobre o seu posicionamento favorável aos privilégios. Mas vamos a mais uma. Tortura nunca mais, pela vida e pela paz. Tortura nunca mais, pela vida e pela paz. Tortura nunca mais. O dinheiro foi pronto lá e não matar. Punição já! Punição já! Punição já! Pois é, vocês viram ele dizendo que o erro da ditadura foi torturar e que deveria ter matado mais.
Ou seja, deveria ter sido um regime ainda mais ditatorial, ainda mais violento, ainda mais sangrento. E ele não disse isso não apenas dessa vez, ele disse isso várias vezes. Inclusive para jornais, basta vocês pesquisarem. Então, Bolsonaro se coloca contrário à democracia. Isso é absolutamente evidente. Ele defendeu várias vezes o regime militar. Inclusive relativizando a morte de Vladimir Herzog e outras mortes. Agora, essa questão eu reconheço para vocês que é uma das questões mais difíceis de serem usadas como táticas. Porque para isso você primeiro precisa sensibilizar a pessoa para a importância da democracia. E eu tenho uma estratégia em relação a isso. Usando o ponto anterior dos privilégios. Perguntando para as pessoas o seguinte: o problema do Brasil não é que a gente tem muita democracia. O problema do Brasil é que a gente tem democracia de menos. Pergunte para as pessoas: vocês acham que nós aqui, trabalhadores, nós aqui, pessoas que não têm esses privilégios, se tivéssemos a oportunidade, através de plebiscitos, de decidir uma reforma tributária, uma reforma trabalhista, uma reforma política que eliminasse esses privilégios e que criasse uma forma de taxação progressiva, que taxasse mais quem tem mais e taxasse menos quem tem menos, quem é mais provavelmente iria aprovar isso? O povo, os trabalhadores, as pessoas comuns ou os políticos e os seus asseclas? Então aí você tem que... Essa é a estratégia fundamental. E eu já percebi que isso funciona super bem. As pessoas percebem que elas não estão se beneficiando, que os vizinhos delas não estão se beneficiando, e que são pessoas que claramente iriam, como aquela pessoa que falou com o Bolsonaro, dizer: esses privilégios e mordomias são um absurdo e têm que ser terminados. Só que não serão os políticos e não será uma forma oligárquica, como é a nossa república, que nossa república é profundamente oligárquica, que vai fazer isso. Então, você com isso, com essa tática, você estimula o desejo e a defesa da democracia. E diz a ele: olha, se nós precisamos de uma democracia ainda mais profunda, quem dos dois está defendendo que as grandes questões venham a plebiscitos? Bolsonaro ou Haddad? Está no programa de Haddad. Referendos e plebiscitos nas grandes questões. O povo vai decidir. E o povo vai se voltar contra esses privilégios. Já Bolsonaro defendeu esses privilégios e é contra a democracia. Está usando da democracia para chegar ao poder, mas é um defensor da ditadura militar brasileira e um admirador de ditadores em volta do mundo. Aí a direita vai dizer que pessoas da esquerda também apoiam ditaduras em outros países, ao que você responde: os Estados Unidos têm uma aliança com a ditadura saudita, que é uma das mais brutais do mundo, e não deixou de ser uma democracia por causa disso. O Brasil, por estabelecer políticas de cooperação com países latino-americanos, não se iguala a eles. Agora, deve sim, essa é uma crítica, digamos assim, um apoio crítico, como eu costumo dizer. O Brasil deve ter sim a obrigação de defender, sem hostilidade, a democratização de todos os outros países e a expansão da democracia. Mas para expandir nos outros, nós primeiro temos que dar o exemplo e não eleger alguém que elogia torturadores e a ditadura militar. Enfim, essas são as táticas. Agora, eu gostaria de concluir dizendo que é muito difícil, não pelas pesquisas de opinião, mas é muito difícil porque a verdade é que a maioria das pessoas não estão permeáveis a evidências, não estão querendo ouvir racionalidade. A maioria das pessoas está votando com ódio, com emoção e por afinidade e simpatia. Me lembra muito a eleição de Collor. E diante de um cenário como esse, que alguém busca um salvador da pátria, é muito difícil falar com a razão e falar com evidências com as pessoas. Mas essas são as táticas que eu entendo ter alguma chance de mobilizar parcelas da população. Embora, eu reconheça, seja absolutamente difícil derrotar nesse momento a onda bolsonarista. Mas nós fazemos o nosso dever cívico se nós usamos essas táticas. Até porque, depois, quando direitos trabalhistas forem perdidos, quando privilégios forem mantidos e quando elementos da democracia erodirem, nós vamos poder dizer: nós avisamos. É isso aí, gente. Se você gosta do canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até a próxima. E parece que algumas pessoas aí se confundiram e acharam, pelo meu vídeo criticando o Marco Antônio Villa, que eu
poderia ser simpático a Bolsonaro, mas eu acho que esse vídeo agora já deixa as coisas um pouco mais claras. Enfim, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.